Olá, meu nome é André Benker, sou acadêmico da nona fase do curso de Direito da UniESC de Videira e eu vou falar sobre o meu tema escolhido para a elaboração dos meus artigos de conclusão de curso. O título do meu projeto de pesquisa é Os impasses jurídicos aos imigrantes indocumentados no Brasil, uma análise geral sobre as dificuldades do estrangeiro ao chegar em território brasileiro. E tem como objetivo geral debater sobre a constitucionalidade no que tange a permanência e gozo dos benefícios para imigrantes indocumentados em solo brasileiro. Os objetivos específicos foram trabalhados no meu primeiro artigo de conclusão de curso, quais sejam descrever o que são os documentos nacionais migratórios, compreender a problemática da falta de acesso à regularização de documentos pelos imigrantes e debater a possibilidade de um imigrante gozar de benefícios do território brasileiro com documentos básicos, como o CPF, por exemplo. O processo migratório, muito conhecido por ter povoado várias regiões do Brasil, especialmente a região sul do país, ainda se encontra em ascensão, uma vez que ainda há uma esperança de melhoria na qualidade de vida para muitos imigrantes. Diante desse e de outros cenários, se fez necessário o aprimoramento de dispositivos legais que tratassem de tal assunto, como foi o caso do Estatuto do Estrangeiro, Lei número 6.815, de 19 de agosto de 1980, que veio a ser revogado pela atual Lei de Imigração, Lei número 13.445, de 24 de maio de 2017. Dessa maneira, visando o alto índice de imigração para o Brasil e as novas necessidades dos migrantes, de acordo com as problemáticas enfrentadas em seus países de origem, pôde-se ter uma perspectiva jurídica atualizada que tratasse da temática. Em casos práticos visualizados no dia a dia de pessoas que têm proximidade aos imigrantes, como os funcionários dos centros de atendimento e centrais de integração aos imigrantes espalhadas pelo Brasil, se faz claro que existem possibilidades quanto à quitação das problemáticas supracitadas. Se faz importante relembrar que a Polícia Federal é um dos maiores órgãos do Ministério da Justiça e é ela a responsável pela regularização da documentação migratória quando previamente solicitado por um imigrante, diretamente ou por um centro de apoio. Algumas correntes, assim como alguns populares, ainda dizem que o processo documental migratório não sana outras problemáticas do país, levando em consideração alguns pormenores que, juntos, se tornam grandes pautas, como a subsistência do estrangeiro no país, por exemplo. E claro, o imigrante em solo brasileiro não sai de situações de dificuldades automaticamente com o documento de registro em mãos. Porém, quando da entrega do mesmo, ele se encontra apto a tentar recomeçar a sua vida do zero. Daí a importância de tratar sobre esse assunto. Sobre a documentação migratória, é primeiramente válido ressaltar que a Lei de Imigração trouxe uma mudança considerável quanto ao processo de obtenção desses documentos. As atuais disposições e normas da Lei 13.445 de 2017 resultam da modificação cumulada com a necessária atualização da antiga Lei número 6.815 de 80, cuja utilização não se fazia mais viável, visto que essa era, em certas situações, demasiadamente extremista. Claramente, a nova ordenação amparou-se em resoluções e regras derivadas da afinada lei anterior, inseridas por sua vez em novos moldes, de modo que sigam o que consta, por exemplo, na Constituição de 88, tendo em vista atender e cumprir o que nesse dispositivo consta, se tornando assim mais politicamente correto. No que tange às principais garantias intrínsecas no procedimento documental migratório, dispõe o artigo 3º em alguns de seus incisos da Lei de Imigração vigente que a política migratória brasileira rege-se por princípios como a igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e seus familiares, a inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas, promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante, e o repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas, bem como a xenofobia. Essa série de garantias nada mais é do que um avanço no que tange a dignidade da vida do imigrante em solo brasileiro, fazendo com que esse perceba que o país, além da sua demanda e de exigências no sentido de deveres, possibilita também uma vida de qualidade àquele que vem morar aqui. Sobre as modalidades migratórias e tipos de documentos, pode-se dizer que a definição de modalidades para a organização dos processos migratórios considera o traçamento de todos os planos de ação com base em tratados do Brasil com outros países e o que consta em cada um deles, uma vez que uma série de pré-requisitos precisam ser atendidos. De início, sempre se fala do protocolo de refúgio. Esse é um dos tipos mais comuns de documentos de identificação de imigrantes. Nesse caso, daquele que solicita refúgio no Brasil. Ele tem a função principalmente de justificar que o imigrante está regular no Brasil e apto a desempenhar seus direitos e deveres, entre outros. Para sua obtenção é necessário realizar um cadastro prévio na página do Sisconare,
que é o sistema de solicitação da condição de refugiado no Brasil, pertencente ao CONARE, bem como a apresentação de todos os documentos necessários solicitados pela Polícia Federal na circunscrição competente à avaliação da solicitação em data previamente agendada. Esse documento ele não tem nenhum custo para sua obtenção e após todo o procedimento supracitado, tendo o imigrante sido considerado apto a ter o título de refugiado no Brasil, o documento vai ser confeccionado e entregue em mãos. Em um segundo momento, ouve-se muito falar da Carteira de Registro Migratório Nacional, conhecido como RNM. De começo, já vale ressaltar que a Lei 13.445 de maio de 2017 trouxe uma das principais diferenças já visualizadas nesse documento, que antes era conhecido como RNE, Registro Nacional de Estrangeiro. A mudança do nome do documento teve como intenção finalmente destruir a ideia de que o imigrante deveria ser considerado um estranho em solo brasileiro. O RNM tem algumas modalidades e cada uma delas tem uma série de pré-requisitos diferentes para sua obtenção. Algumas situações são delicadas quanto à possibilidade de documentar um imigrante, como no caso da falta de tratados, por exemplo, onde muitas vezes a única forma de fornecer um documento de imigração para o indivíduo é pelo seu vínculo empregatício, acadêmico, familiar, vínculos esses que muitas vezes não se fazem presentes na vida de quem está recomeçando a vida em solo brasileiro. Destarte a importância no ato do migrante estudar o seu caso específico antes mesmo de solicitar o documento de Registro Nacional Migratório Brasileiro. Ademais, é impossível não destacar que esse documento, diferentemente do protocolo de refúgio, é obtido mediante pagamento de taxas. A primeira se refere ao processamento e avaliação de pedidos da autorização de residência, cujo valor é de R$ 168,13, e a segunda taxa se refere à emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório, no valor de R$ 204,77, que devem ser pagas para possibilitar a emissão do documento físico, uma vez que a sua confecção tem um custo. Ambas as taxas podem ser pagas de diferentes formas, incluindo boletos, PIX, etc. E, claro, são pagas ou não, dependendo de cada caso específico. Uma curiosidade interessante é que até a data de gravação desse vídeo, todos aqueles que migram provenientes do Haiti estão isentos, são isentos do pagamento de taxas para a obtenção do RNM. E tal medida veio com a Portaria Interministerial número 12, de 20 de dezembro de 2019. Ao fim do processo de solicitação, um documento plástico será confeccionado e entregue em um prazo de aproximadamente 3 meses. Dessa forma, se faz compreendida a importância de que os imigrantes obtenham o devido acesso quanto à proteção do seu direito à legalização por meio da documentação, principalmente, objetivando sempre a efetividade dos seus direitos já elencados em dispositivos de lei, possuindo consequentemente a prática da incorporação na sociedade.